Olá, tudo bem? Nós vamos discutir um dos conceitos mais interessantes que a geografia utiliza quando ela analisa o que foi o processo de colonização do Brasil dentro de uma visão geográfica, espacial. Então você vai colocar o seguinte título no seu caderno: Economia de Arquipélago. Veja, o layout está bem parecido com o seu caderninho. Legal, não é? Visto isso, você vai pular uma linha e vai colocar o seguinte subtítulo: porções do território que foram valorizados pelo mercantilismo português. Por que esse subtítulo? Simples, é porque eu preciso compreender que no processo de valorização, de ocupação, de transformação, haviam interesses mercantis. Portanto, não era todo o território que interessava a Portugal. Portugal só ocuparia aquela porção do território que tivesse condições de oferecer um produto que fosse comercializável ou que ela pudesse produzir um produto que fosse comercializado. Quando ela tem essa mentalidade bem clara, você vai ver que durante o processo de colonização, pontos do território serão ocupados, valorizados, transformados. E esses pontos marcarão o nosso processo de colonização. E aí a gente pode definir alguns pontos que ficaram marcantes na nossa trajetória. Veja, eu destaco aqui o litoral do Nordeste, que foi ocupado não porque é bonito, até é bonito, mas porque eu pude ali produzir cana. E a cana é a matéria-prima do açúcar. O açúcar estava extremamente valorizado lá atrás. Essa porção do território é ocupada. Outra, o sertão. O sertão vai exibir aqui uma região onde você desenvolveu a atividade da pecuária. Essa região aqui é ocupada não porque o Portugal quer ocupar. Na verdade, quem é que está induzindo a ocupação é a transferência do gado para essa região. Então, havia um interesse mercantil no processo de ocupação. Eu posso destacar também a carne do Amazonas, que você valorizou devido a uma série de produtos que tinham valor de mercado, que no conjunto nós chamamos de drogas do sertão. Outro território que eu posso destacar aqui foi o interior das Minas Gerais, onde encontrei ouro, diamante, e a partir daí essa região também passou a ser transformada, ocupada dentro de uma mentalidade mercantil. Eu posso citar várias, vou citar mais uma aqui. A questão do tabaco, que também tinha valor de mercado. Professor, mas aonde está o conceito de arquipélago econômico? Preste atenção. Cada centro produtor desse estabelecia uma relação direta com o mercado externo, no sentido de comprar e no sentido de vender. Havia uma dupla dependência entre esses pontos, essas regiões, essas ilhas, no sentido de comprar, no sentido de vender. Por quê? Eu não vou abastecer o mercado interno com açúcar. O açúcar que eu estou produzindo será exportado. E quando eu preciso de manufaturados, recorro novamente ao mercado externo, até porque a nossa indústria ela praticamente não existia. As ilhas econômicas elas estabeleciam uma relação direta com o mercado externo no sentido de vender e no sentido de comprar. Quando eu analiso espacialmente o nosso território, eu consigo ver várias ilhas imersas num mar chamado colônia portuguesa. Eis o conceito de arquipélago econômico. O Brasil configurava, ao longo do período colonial, um imenso arquipélago econômico. Interessante, né? Continuando. Cada região dessa, cada ilha dessa vai apresentar 3 fases de valorização. Por quê? Porque quem está determinando, quem está impondo o processo de valorização é o mercado externo. Então, a valorização, a ocupação, a transformação vai ficar sintonizada com a capacidade que esse produto tem de conseguir mercados. Enquanto o produto tiver mercado, a valorização, a ocupação, a transformação vai ocorrer. Se por acaso esse produto perder mercado ou aqui dentro se esgotar, toda aquela valorização será estancada. Você vai conseguir ver
3 fases de valorização. No início, o crescimento, o produto se torna interessante. Depois eu tenho o apogeu, todas as atenções para a sua exploração. E quando ele, por algum motivo, perde mercado, toda aquela região entra num ciclo de decadência. Então esse processo vai marcar a história de cada uma dessas ilhas econômicas que eu pontuei. Professor, você pode colocar a tese do crescimento, apogeu e decadência na prática? Sim. Eu sempre, quando cito essa tese, eu lembro das cidades ligadas ao ciclo da mineração. Ouro Preto e Paraty não existiam. Foram cidades inventadas, criadas de dentro do ciclo da mineração. Essas cidades evoluem enquanto o ouro e o diamante eram acessíveis. Quando eles começam a ficar escassos, esse processo de crescimento é interrompido. E a partir daí, essas cidades passam a assistir uma paralisação desse processo de evolução. E hoje, por incrível que pareça, o motor da economia dessas 2 cidades justamente é essa possibilidade de você visitar cidades congeladas do século XVIII. Há um crescimento, há um apogeu e há uma decadência. E essa decadência gera essa paralisação da evolução, tanto na área produtora como na área exportadora. Paraty foi uma das poucas das minas. A pergunta que se impõe é como é que se deu a ruptura dos centros produtores? Essa ruptura veio ao longo de várias décadas, a partir do processo de industrialização. Ele se dá em São Paulo, principalmente. Ele acaba, pela proximidade, arrastando Minas Gerais e Rio de Janeiro, antiga capital. A partir desse processo de industrialização concentrado, você vai ver que Vargas, JK e vários governantes vão tentar conectar esse disperso mercado consumidor e dar a ele o Brasil, e dar ao Brasil um centro. O centro vai ser a região sudeste. Então, o que é o Brasil hoje? A região sudeste se impondo como a região central da nossa economia e, ao longo dela, várias periferias. Então, a indústria foi a atividade que amarrou, que tornou o Brasil uma economia integrada. Bom, então a gente para por aqui. Nós vamos colocar o endereço aqui embaixo, mais uma vez. Lá você vai ter uma bateria de exercícios com uma série de questionamentos sobre tudo que eu falei. Eu falei muita coisa interessante. Recapitulando, olha o que eu falei. Eu falei da economia de arquipélago. Eu falei das fases, não foi? De crescimento. Eu falei das cidades congeladas e eu falei da ruptura da economia de arquipélago com o advento da indústria. Eu sugiro a você que você olhe com carinho as aulas de indústria, principalmente as aulas de plantação, crescimento e internacionalização. Bom, até lá. Um abraço.